Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Edward, eu sou professor de Física e hoje nós vamos começar a resolução da nossa prova da UERJ do segundo exame de qualificação de 2019 para admissão em 2020. Então, vamos lá. Física começa na questão número 5, na parte interdisciplinar. Isso é apenas a ponta do iceberg. É uma metáfora utilizada em contextos onde há mais informação sobre um determinado fato do que se pode perceber de imediato. Essa analogia é possível, pois 90% de cada um desses blocos de gelo estão submersos, ou seja, não estão visíveis. Essa característica está associada à seguinte propriedade do iceberg. Bom, vamos olhar aqui cada uma das propriedades primeiro e depois a gente analisa qual delas que tem relação com esse 90% do iceberg ficar do lado de dentro da água. Bom, a primeira delas aqui é a inércia, né? A inércia é a propriedade que um corpo tem em manter o seu estado de movimento ou repouso até que uma força externa, uma força resultante externa, atue sobre ele. Eu acho que você pode ver isso com um exemplo clássico, né, de você no ônibus. Então, você está aqui, por exemplo, o ônibus se movendo para frente com velocidade constante, você está acompanhando o ônibus, né, se movendo para frente, você não sente o movimento do ônibus. Se o ônibus der uma freada brusca, você continua andando para frente. Então, a sensação que você tem é que você é projetado para frente, tá certo? Essa é a ideia do princípio da inércia. A dureza é a propriedade que o material tem em sofrer riscos, né? Em sofrer arranhões. A gente conhece, por exemplo, o diamante, que é um dos materiais com maior dureza que a gente conhece. Ele é capaz de riscar basicamente todos os outros materiais. A densidade é definida como a razão entre a massa e o volume do material. E essa daqui nos dá uma noção intuitiva, né? Se você pega, por exemplo, uma pedra é muito densa, né? Por que ela é muito densa? Ela é cheia de matéria aqui no seu interior. E você joga a pedra na água, o que você acha que vai acontecer com a pedra? Em geral, ela vai afundar. E por que ela afunda? Porque ela tem uma densidade grande, né? Então, a densidade da pedra é maior que a densidade da água, isso faz com que ela afunde. Agora, se você pega uma boia, aquelas que você enche, por exemplo, e você joga na água, a boia ela não vai afundar, né? Não que se você não fizer nenhuma força, claro, ela não vai afundar. Por quê? Agora, o material está cheio de ar no seu interior, né? E acaba que a densidade dele não é tão grande, por conta desse ar todo no seu interior e o volume que é muito grande. Então, normalmente, a boia, boia, porque a sua densidade é menor que a densidade da água ou qualquer outro líquido, né, que estiver ali onde ele estiver imerso. O iceberg é a mesma coisa, né? O iceberg de gelo ele tem uma densidade um pouco menor do que a da água. Nesse caso em específico, a densidade do gelo é 90% da densidade da água, por isso que ele boia com 90% do seu volume imerso dentro d'água. Já a temperatura, né? A noção básica dela é a sensação de quente e frio. Quando a gente fala, caramba, está quente ou está frio, você está com a noção básica de temperatura. A noção física mais completa é que temperatura é o grau de agitação das partículas. Quanto mais agitadas estiverem as partículas, maior vai ser o valor da temperatura. Bom, pensando no equilíbrio desse corpo, a gente já respondeu aqui, né? Já sabemos que é a letra C. Vamos pensar como que esse iceberg se mantém em equilíbrio. Você tem aqui a superfície da água, e o iceberg, né? Um bloco aqui de gelo, por exemplo, vou desenhar na forma de um triângulo só para facilitar, em que você tem um volume aqui do lado de fora, né? Que é o volume emerso, e você tem um volume aqui do lado de dentro, que é o volume imerso. Ele fala que esse volume imerso é 90% do volume total. Ou seja, 10% do volume total está aqui visível pelo lado de fora. Para esse cara se manter em equilíbrio, você tem que ter um equilíbrio, né, das forças que estão atuando nele, que nesse caso são o peso e o empuxo para cima. Então, você pode escrever que o peso é igual ao empuxo. Como é que você calcula o peso? Massa vezes a aceleração da gravidade. E o empuxo?
densidade do líquido vezes o volume imerso vezes G. Aí que você pode cortar o G. Só que a gente já viu que massa, né, é densidade vezes volume. Nesse caso, é o volume total. Então, isso vai ser a densidade do bloco vezes o volume total do bloco. Isso é igual à densidade do líquido vezes qual é o volume imerso? 90%, ou 0,9, né, do volume total. Observa que você pode cortar aqui o volume total. Então, a densidade do bloco é 90%, ou 0,9, da densidade do líquido. Foi o que a gente tinha comentado antes. A volta também vale, tá? Ou seja, se eu sei a relação entre as densidades, você consegue descobrir quanto do líquido está imerso, quanto do bloco, né, está imerso dentro do líquido. E isso basicamente vai depender da relação entre a densidade do bloco e a densidade do líquido.